Na zona de entrevistas rápidas, disse que aquilo que aconteceu em Guimarães foi lamentável. O que aconteceu? Bem, aquilo que eu tenho a dizer, perdoem-me as pessoas de eu não falar hoje e que gosto de falar daquilo que é o jogo, daquilo que foi a dinâmica, daquilo que foram as substituições em função daquilo que estava a viver. O jogo passa para segundo plano quando acontece algo do género. Nós estamos completamente indignados com aquilo que se passou. Eu sei da paixão que existe aqui no Vitória pelo clube, mas penso que a maior parte dos adeptos não se revê na atitude de algumas pessoas que estavam hoje na bancada a insultar, desde o aquecimento, o Mussá. Nós somos uma família, independentemente da nacionalidade, independentemente da cor da pele, da altura, da cor do cabelo, nós somos uma família. Nós somos humanos, nós merecemos respeito. E isto, para mim, hoje, o que se passou aqui é lamentável. Lamentável. Obrigado. Mostram-se indignados os elementos do Futebol Clube do Porto quanto à claque White Angels, a principal claque do Vitória, também já reagiu através das redes sociais. Dá a entender esta claque que está a ser vítima de uma espécie de perseguição. Diz que está a ser feito um exemplo como se fosse um caso único e vai ainda mais longe. Acusa tanto o próprio Marega como o treinador do Porto, Sérgio Conceição, de eles sim terem sido racistas durante o jogo de hoje. Foi um episódio que marcou o jogo entre a Vitória e o Futebol Clube do Porto, um episódio que mancha o futebol português, que já motivou variedíssimas reações. É um tema incontornável desta edição do Golos, como sempre, aos domingos, com Otávio Machado, Jorge Amaral, Alexandre Carvalho e o José Calado. Uma boa noite aos quatro. Jorge, começamos com a reação por parte de Marega, que já foi também reforçada por parte do diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, que é dirigida ao árbitro, porque as reações relativamente aos adeptos não há muito a questionar, mas há aqui também um apontar de dedo ao árbitro, porque Marega considera que houve alguma passividade da parte do árbitro Luís Godinho. Concorda com essa ideia pelo que viu hoje em Guimarães ou não? Nós daqui nós não estávamos lá no campo, como é evidente. Pois isto é o diz que diz, segundo consta, eram audíveis através da transmissão, sempre que o Marega tocava na bola, aquele som a imitar o macaco. Era de uma forma repetida. O Sérgio veio dizer que desde o aquecimento que isso acontecia. Segundo consta, o Marega depois também, na altura do gol, falou com o árbitro. Sim, isso foi dito à CMTV por fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol. Na altura em que o Marega faz o golo, o gesto que ele tem e que se virou para essa bancada foi apontar para a cor da pele, para a pele, é o gesto que ele faz. Era algo que se calhar que já desde o princípio, e partindo do princípio, que é verdade aquilo que o Sérgio disse, desses insultos, desde o princípio que isso acontecia. Portanto, se o Marega ouvia esse barulho, o árbitro também ouvia. E naquele momento tinha que fazer aquilo que, segundo as regras, mandam, que é parar o jogo e avisar o público do seu comportamento. E se ele se mantiver, retirar e terminar o jogo, e acabou, e as sanções que depois podiam ser aplicadas. Se eventualmente todo este processo passou, se realmente houve, não acredito que um jogador, num jogo tão intenso e tão importante para o Porto, depois de marcar um golo, que vá sair e queira sair de uma forma gratuita. Não, ia pôr em causa a sua própria equipa. Portanto, se o fez, é porque teve razões fortes para o fazer. Depois ele foi amonestado na altura da comemoração do cartão amarelo por pôr uma das cadeiras que lhe mandaram N cadeiras e ele pôs uma cadeira. Foi amonestado com um cartão amarelo por este gesto antidesportivo. Sim, correto. Há algumas dúvidas sobre, afinal, qual é que foi o motivo do amarelo. Se foi por aquele gesto que estamos a ver nesta altura, e é esse gesto que Marega diz que estava apenas a defender a cor da pele, quando apontou para o braço. E há o outro, quando tem a cadeira, quando levanta a cadeira, e ficou a dúvida sobre, afinal, qual terá sido o motivo do cartão amarelo. Nós aqui na transmissão, e mesmo com o Marco Pina, a gente relacionou. E este gesto que ele faz é mesmo da cor da pele, de algo que já nós não relacionámos na altura este gesto como tal, não é? Mas depois, em função da atitude que ele teve e que não é virgem no futebol mundial, porque já diversos jogadores a tiveram, tentaram sair do campo,
E algo se passou ali e algo aconteceu, e acho que é um bocadinho, se calhar, de hipocrisia de muitas pessoas olharem para o lado, porque os próprios colegas da mesma cor, isto aqui não tem que haver cores, mas do Guimarães, todos estiveram ao lado do Marega, a tentar... Os colegas de equipa e adversários de todas as cores tentaram acalmá-lo. Porque alguma coisa também sentiram que as coisas não estavam bem e tentaram nos serenar, não é? Porque não se notou-se solidariedade à volta do Marega, a tentar de demover de uma posição para tentá-lo serenar ao máximo, mas acho que era de todo impossível. Daqui a pouco também vamos olhar para a reação por parte do Presidente do Vitória, que mereceu críticas da parte do Diretor de Comunicação do Porto, mas sobre a atuação do árbitro, Otávio, acha que demorou demasiado tempo a reagir, sabendo que foi avisado logo na altura do golo, mas diz que não se terá percebido nessa altura dos insultos e só mais à frente, 10 minutos depois, quando há aquela atitude por parte de Marega que quer sair do campo, é que o árbitro interveio? Mariana, estou há muitos anos no futebol e nunca pensei, vivi anos a fio os ambientes de balneário, as relações com as pessoas que vão ao futebol, até em jogos bem agrestes, nunca pensei que fosse possível, num estádio português, assistir a uma situação destas. Mas isto também é um reflexo daquilo que se passa no país. A palavra vergonha já foi emprego em Portugal em muitas situações. E agora chegou ao futebol. Isto é uma vergonha a somar a outras tantas que se têm passado no país e é preciso parar. Mas alguma coisa justifica aqueles insultos racistas? Mas andamos a brincar aqui. Mariana, no balneário há diferenças de cor de pele, há diferenças da língua, há diferenças na religião, há diferenças nas opções políticas. E quando dentro em campo, essas diferenças não existem. Vão lutar pela sua camisola. E uma situação destas, Guimarães é uma cidade maravilhosa. Estes energúmeos sujaram o emblema do Vitória Sport Clube e da cidade maravilhosa que é Guimarães. Eu disse aqui à tarde que íamos assistir a um jogo muito competitivo e que Guimarães era uma cidade que aderia completamente ao seu Vitória. E isso é uma verdade. Agora eu não quero meter estes energúmeos nesse saco. Têm que ser identificados e punidos. E há alguns... Nós vamos fazer toda essa reflexão, Otávio, mas ainda não respondeu à minha pergunta que tem a ver com a atuação do árbitro, se houve ou não alguma passividade. Se ele teve conhecimento... Porque há Mariana, também se ele teve conhecimento, essa percepção por parte dos aquilo que nós jogadores. sabemos que é a prática é quando existe algum acontecimento que intervém no espetáculo, o árbitro interfere junto dos delegados. Para continuarmos esta discussão, importa também vermos estas imagens ao pormenor. Vimos já o momento em que Marega apontou para o braço e foi desta forma a que reagiu o avançado franco-maliano. Depois de ter ouvido insultos racistas, ficou irritadíssimo, quis mesmo abandonar. Aqui é quando tudo começa, é logo a seguir ao golo. Foi aquele gesto que fez logo a seguir ao golo a Marega. Depois terá sido alvo dos insultos racistas, disse ao árbitro, mas foi só 10 minutos depois do golo, como podemos perceber aqui ao minuto 70, e o golo foi marcado aos 60, a que Marega disse para a bancada e para o banco de suplentes a que não queria mais ficar em campo. Aqui vemos o momento em que os jogadores, tanto do Porto como depois do Vitória, quiseram travar Marega e quiseram impedir que este saísse de campo. O próprio Sérgio Conceição, vemos-lo aqui a tentar impedir que isso acontecesse, mas depois a Sérgio Conceição acabou por ceder, substituiu Marega, lançou Manafá para o lugar do avançado franco-maliano, que até ao momento em que deixou o relvado do estádio Dom Afonso Henriques mostrou a indignação e fê-lo também mais tarde nas redes sociais. Condenou não só os adeptos do Vitória, mas também a atitude do árbitro, porque considera também que não foi suficientemente protegido pelo árbitro, que lhe mostrou cartão amarelo, e Marega considera que esse cartão amarelo foi mostrado por causa daquela primeira imagem que vimos quando apontou para o braço e fez esse gesto precisamente por causa dos insultos racistas, e em resposta a esses insultos racistas, defendendo a cor da pele. Mariana, Quer terminar, Otávio, quero rapidamente? terminar muito rapidamente.
A palavra vergonha já foi aplicada por alguém na Assembleia da República. A palavra vergonha já foi aplicada por alguém numa audiência ao seu Presidente da República, alguém com um estatuto no nosso país. E agora o futebol. Isto é uma vergonha, digo eu. Isto é uma vergonha. O futebol português não pode estar à mão destas pessoas. E não venham cá agora qualquer dia culpabilizar as polícias. Digo eu, tenham vergonha, assumam. Olhando para aquilo que se passou dentro de campo, Alexandre, e para as diversas reações, Luís Godinho não se terá apercebido num primeiro momento daquilo que estava a acontecer. Pela forma como reagem os jogadores também do Porto e do Vitória, parece que todos tiveram a percepção do porquê de Marega querer sair daquela forma de campo, ou não? Sim. Até porque, segundo o Sérgio Conceição, como o próprio revelou, isto foi algo que aconteceu desde o aquecimento, ou seja, toda a gente, inclusive os árbitros, a informação que eu tenho vem exatamente nesse sentido, toda a gente se apercebeu que havia ali um clima racista e o Mister fala em vergonha. Isto é um crime, isto não é uma vergonha, isto é um crime que todos nós vimos, quer dizer, todos, como quem diz, não é? Quem quer ver. Quem quer ver e quem tem consciência e bom senso e alguma inteligência, que também é preciso alguma. Um bocadinho, não é preciso muito. E a burrice querer arranjar justificações para isso. A burrice. Exatamente. Toda a gente viu, é um crime público, um crime de ódio, por isso acho difícil alguém no campo, que esteve dentro do campo, não se ter apercebido disto. É óbvio que o Marega depois, quando marca o golo, tem uma atitude de quase de descompressão, do género, vocês estão-me a insultar. E nenhuma atitude provocatória justifica um ato racista em circunstância alguma, de Era qualquer isso forma. que eu ia dizer a seguir, ou seja, independentemente, mesmo que ele tivesse provocado, não há nada que justifique uma atitude destas. Eu já nem vou falar sequer do comunicado daquele texto, das ditas claques do Vitória, porque acho que só estaríamos a dar notoriedade e publicidade a quem não merece, a quem nem deveria sair de casa sequer, quanto mais estar aqui a ser falado numa televisão de âmbito nacional. Por isso, Mariana, é repulsa. É o que eu sinto sobre isto. É nojo, é repulsa e é condenável e dizer que é um crime. É um crime e tem que ser julgado e tem que ser processado como tal e não como uma coisa do desporto. Como é que se impede, José Calado, que estes episódios aconteçam no futebol português? Não é só no futebol português, no futebol mundial. Sim, mas neste caso estamos a falar daquilo que aconteceu no nosso futebol, não é? Mas atenção que é isto... porque está a ter eco lá fora, obviamente. Mariana, atenção, isto já tinha chegado ao futebol português, isto não é virgem. Sim, também. Isto já tinha acontecido com o Nelson Semedo e já tinha acontecido com o Renato Sanches. Atenção. E a multa em relação ao Renato Sanches foi de 556 €, uma coisa assim. Eu, para mim, sinto... Daí a minha pergunta, claro. Como é que se impede que episódios como este aconteçam no futebol português? Com castigos exemplares. Eu sinto-me enojado com esta situação, sinceramente. Aqui não importa aos clubes, importa acima de tudo as pessoas e o ser humano. Sinto-me enojado. Acho que e todos aqueles que de alguma maneira querem silenciar ou que se remetem ao silêncio perante estas situações ou que tentam relativizar, não têm espaço no desporto. Por isso estou enojado em relação a esta situação, como fiquei enojado em relação às outras que aconteceram também já no futebol português, nomeadamente com estes 2 jogadores também do Benfica. E depois há aqui uma outra situação. Eu se fosse capitão do Futebol Clube do Porto, naquele jogo, eu não evitava o Marega de sair. Eu tinha dito à equipa para sair todos com o Marega. Exatamente. Eu não queria evitar mas isso sair. Mas também levanta a questão, será que os jogadores se aperceberam exatamente aquilo que estava a acontecer? Mariana, se o Sérgio Conceição, e eu vou acreditar, porque não tenho razão para desconfiar, neste caso, se o Sérgio Conceição, assim como os jogadores se aperceberam que já esta situação vinha do aquecimento, ou seja, nós, enquanto companheiros de equipa, enquanto colegas que partilhamos balneário, se nós nos apercebemos de uma situação que já vem do aquecimento e se persiste durante o jogo, enquanto capitão, já que o árbitro se calhar não tomou a opção de parar o jogo e depois, nos alto-falantes, dizer: meus amigos, ou paramos com esta situação ou então o jogo não se inicia novamente. Que é isso que tem que ser feito, que é o protocolo da UEFA que o diz, em 3 passos, certo? Se isso não acontece, então o que é que se tinha que fazer? Neste caso, e como se chegou aos extremos, que isto chegou a um extremo, não é?
E isto já passou a fronteira de Portugal. Isto já tem repercussões a nível europeu e tudo. Já houve jogadores que se pronunciaram a nível europeu sobre esta situação de hoje à noite. Para nós, enquanto povo, acho que é vergonhoso, sinceramente. Agora, há aqui uma situação que é, enquanto capitão de equipa, ao ver que este caso se desenrolou, não é impedir o Marega de sair. Não é impedir. É dizer, irmão, estamos contigo e vamos sair contigo. E se o árbitro agora quiser, que reinicie o jogo. Se não quiser reiniciar, depois logo se veja as repercussões que isto irá ter no futebol português. Mas isso é muito complicado de fazer. A partir do momento... Isso já aconteceu com o Milão, quando foi o caso do Balotelli, se não me engano, acho que foi o Balotelli, não, foi o Boateng, aliás. Foi o Boateng, mas foi num jogo particular em que tu vais abdicar. Agora tu tens alguém que está a dirigir uma partida, que está a ouvir e que está a sentir as coisas. A seleção de Inglaterra também saiu do campo no jogo com a Bulgária. Pronto, Claro. mas isso Um jogo oficial. há uma atitude, se houver uma atitude, há uma atitude em conjunto, não é o capitão que vai tomar esse tipo de atitudes. O árbitro é avisado. O árbitro tem que tomar uma atitude, ele é que é o juiz perante a situação. Para e a partir daí, se isso continuar, a atuação do árbitro, para voltarmos a essa discussão, vamos ouvir o nosso especialista, o nosso vídeo-árbitro Marco Pina. Marco, afinal, agiu bem ou não Luís Godinho durante toda esta situação, nomeadamente naquele momento em que Marega terá avisado o árbitro de que estava a ser alvo de insultos, logo depois dos festejos do golo. Não interrompeu logo o jogo Luís Godinho, porque na altura não se terá percebido dos insultos, mas devia tê-lo feito logo nessa altura ou não? Bom, Mariana, importa dizer o seguinte, o árbitro em questão é um árbitro internacional e que conhece o protocolo de racismo da UEFA. Por isso mesmo tem conhecimento que na primeira situação que ele deteta, ou seja, passo a referir e a vincar, na primeira situação que ele deteta, tem efetivamente que tomar medidas. Consta que Marega terá dito ao árbitro, num primeiro momento, que estava a sofrer de algum tipo de situação racista por parte do público e, por isso mesmo, o árbitro terá que tomar contacto com isso mesmo. Não basta só o Marega dizer, é preciso o árbitro ter conhecimento da situação de uma forma precisa. E se teve conhecimento dessa forma precisa, tem que atuar. Ou seja, o que me parece é que no primeiro momento em que o árbitro consegue perceber, durante uma interrupção de jogo, que teve conhecimento desta situação desagradável e completamente lamentável, agiu esperando um pouco para que efetivamente o público se calasse, porque o que está determinado neste caso dos protocolos da UEFA é que numa primeira situação que o árbitro deteta, tem que informar os delegados presentes no campo, tem que ser audível por parte de toda a instalação sonora do estádio um aviso que, se continuarem esses avisos, o jogo vai ser suspenso ou mesmo terminado. Num segundo momento em que isto volta a acontecer, o árbitro pode suspender o jogo durante alguns minutos para que seja outra vez reiterado o aviso para que os cânticos não voltem a acontecer desta forma. E num terceiro momento, sim, o árbitro deverá abandonar o campo, avisar e abandonar o campo e dar o jogo por terminado. O que se passou neste caso é que consta que o Marega terá avisado o árbitro poderá não ter tido conhecimento do ponto de vista dele próprio, tomar conhecimento com a realidade, não ser audível para ele. No primeiro momento que teve contacto com essa realidade, parece que é quando há aquele exacerbar das situações e é quando o Marega quer abandonar o campo. Penso que é nesse momento que o árbitro toma mesmo contacto direto com essa realidade. Por aí, a partir daí é que foram tomadas medidas e penso que a partir daí terão sido parados este tipo de cânticos e este tipo de situações para com o Marega, mas aí já estava a situação completamente um pouco mais exacerbada, como disse há pouco, e por isso mesmo o árbitro tomou as suas medidas a partir desse momento, os cânticos seguramente terão parado e o jogador foi substituído. Contudo, tenho de dizer que é uma situação altamente lamentável, o racismo tem que ser erradicado, como é óbvio, é uma situação que no futebol não há cores para os jogadores, mas também devo dizer o seguinte, que da mesma forma que o racismo tem que ser erradicado, também têm que ser erradicadas, por menos, condutas menos próprias do público para com os árbitros também, as injúrias e as agressões que árbitros sofrem semana após semana no nosso país em jogos de vários campeonatos e que não têm consequências. Isto é uma questão que nos deverá fazer refletir a todos, tal como o racismo, também as injúrias aos árbitros e as agressões que graçam por esses campos no nosso país. Pela descrição que fizeste da atuação de Luís Godinho, o árbitro seguiu o protocolo da UEFA? É assim, daquilo que nos foi dado a conhecer, do momento em que deduzo eu que o árbitro mal teve conhecimento ou contacto direto com a situação, com a realidade, terá promovido aquilo que determina o protocolo, já que disse há pouco, o árbitro é um árbitro internacional, conhece o protocolo, por isso sabe perfeitamente quais são as situações que estão em causa.
A seguir houve aquela situação do jogador querer sair ostensivamente do terreno de jogo por não se sentir confortável com a situação e querer abandoná-lo numa situação de repulsa para aquilo que estava a acontecer, e o árbitro nesse momento, eu não estava no campo, não sei se foi audível ou não por parte do público algum tipo de aviso sonoro. Agora seguramente o árbitro deveria ter que informar os delegados em questão para que isso fosse efetuado e para que a seguir tomasse as medidas consequentes que aquilo que está estipulado no protocolo que os árbitros internacionais têm conhecimento. Apesar disso, Marega não gostou da forma como o Luís Godinho lidou com todo este episódio. O Alexandre deixou bem claro na reação que teve e falou especificamente sobre o cartão amarelo que foi mostrado. Pelo que viste na altura dos festejos dos golos, pareceu-te que esse cartão amarelo foi justificado, mostrado por Luís Godinho ou não? Aqui a questão da justiça ou de ser ou não justificável é relativa, não é? Se eu soubesse na altura que o amarelo foi dado pelo facto do Marega estar a apontar para a cor da sua pele, para o braço, para a cor da sua pele, provavelmente iria dizer-te que não. Agora, a questão é que naquele momento até havia a dúvida se teria sido no levantar da cadeira, inclusivamente. Da cadeira ou não é? Mariana, isto é muito complicado. Esse segundo gesto pode ser entendido como provocatório? Pode. Esse segundo gesto, sim. Agora, não podemos esquecer a história que está para trás, não é? Mas foi punido por tal. Exatamente. Mas não podemos esquecer tudo o que está para trás. Mas aquilo que o Marega diz na reação é que o cartão amarelo foi mostrado quando fez este segundo gesto que estamos a ver, quando apontou para a cor da pele, para o próprio braço. Nem teve noção porque é que levou o amarelo, não é? Porque na altura do gol tudo acontece em espaço, se calhar, de segundos, não é? E a adrenalina está nos píncaros. Nem tem ideia porque é que leva o amarelo. Porquê? Porque a primeira coisa... Desculpa lá ter-te interrompido. A primeira ideia que ele tem na cabeça é tudo aquilo que tem acontecido. Exatamente, aquilo que eu estava a dizer. Há uma história para trás. É a única história. Ele nem se lembra que pôs, se calhar, a cadeira na cabeça, não é? Portanto, a única coisa que ele pensa é que, se calhar, foi o gesto, porque era aquilo que ele, possivelmente, estava a sentir há muito tempo e que o árbitro não tinha. O relatório justificará também, não é? Quando o relatório for público. Marco Pina, já agora tiveste a percepção sobre se afinal o amarelo que foi mostrado por Luís Godinho a Marega teve a ver com o momento em que apontou para o braço ou para o outro momento em que agarrou a cadeira que foi atirada para o relvado? Bom, Mariana, nós durante a transmissão em direto a percepção que eu tive foi porque teria havido gestos provocatórios de Marega após o golo, quando mete a cadeira na cabeça e quando exterioriza um pouco mais aquela forma de festejar o golo perante os adeptos do Vitória de Guimarães. Agora, a única pessoa que poderá efetivamente desvendar este caso é efetivamente o árbitro, com aquilo que verteu para o relatório de jogo e justificando o motivo do cartão amarelo. A mim pareceu-me que foi após aquele mais exacerbar de festejo do golo com a cadeira na cabeça que poderá ter motivado, porque o árbitro poderá terem pensado que foi uma atitude de provocação para com os adeptos. Não me parece que o árbitro consiga ter percebido que o jogador estava a apontar para a cor da pele e que isso de alguma forma devia ter instigado os adeptos. Penso que isso é muito mais difícil de perceber do que a cadeira na cabeça e a forma efusiva como festejou. Mas lá está, no relatório de jogo, isso seguramente está transcrito. São dúvidas que vamos desfazer quando tivermos acesso ao relatório do árbitro. Agora os relatórios são públicos. Olhamos agora para a reação por parte do presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, que defendeu que Marega provocou os adeptos do Clube Minhoto. Ainda assim, o dirigente garantiu que, se comprovar os atos racistas, vai tomar as medidas adequadas. Não nos revemos em comportamentos que possam ferir essa igualdade. Se algum dos adeptos do Vitória teve esse comportamento, vamos tomar as medidas correspondentes. No entanto, parece-nos que houve comportamentos provocatórios de profissionais de futebol e que pretenderam incendiar o espetáculo. Era isso que tinha para vos dizer. O Vitória é um clube que promove a igualdade e, na sua gênese, tem esses princípios. O estádio tem câmaras de videovigilância e, com base nelas, tentaremos apurar se de facto houve esses comportamentos e, se houve, vamos sancioná-los, obviamente. Esta reação já foi condenada por parte de Francisco Marques, que reproduziu a reação do presidente do Vitória e disse que Miguel Pinto Lisboa não honra o clube e, ao proferir estas declarações, tem de ser responsabilizado, pois é, na opinião do diretor de comunicação portista, gente desta que cresce, faz com que cresçam os fenómenos racistas. Queremos futebol com Marega e sem Pinto Lisboa. Foi a reação de Francisco Marques às declarações que acabámos de ouvir da parte de Miguel Pinto Lisboa. Concorda, Otávio, que a reação do presidente do Vitória foi errada ou não? Ele vira à televisão e, sim senhor, se
existem câmaras e videovigilância, e se ficar provado. Ele tem dúvidas que essas ofensas aconteceram. Ele demonstra ali dúvidas se aconteceram. Se provar que aconteceram, se provar se aconteceram. Eu gostaria que este senhor falasse assim aos jogadores dele. Aqueles jogadores que foram ter com o Marega para não sair. Falasse com eles. Este senhor não pode ser presidente de nada. Este senhor, digo com toda a franqueza, meu presidente não seria, certamente. Não merece. Guimarães já disse, é um clube enorme, um clube de gente que ama com uma paixão e vive o seu Vitória, que acompanha, que vibra, que ajuda. E depois, uma nódoa destas, e o presidente vem tentar fazer o quê? Tem que assumir. Tem que assumir. Todos têm que assumir, Mariana. Isto não se pode, de letra, porque sabe bem dizer que agora vamos ver se isto não vai dar em nada. Na ótica. E porquê? A gente sabe porquê, Mariana. Nós sabemos todos porquê. A gente sabe como é que eles são eleitos. E isto é lamentável. Está-se a referir às pode claques acontecer. Está-se a referir às claques? Parece que não foi membros da claque. É que o mais grave é que parece que não foram membros... A reação que houve foi da parte da claque. Que houve a reação oficial aconteceu da parte da claque. A reação oficial, mas segundo já li informação, que algumas das ofensas vêm de uma zona ao lado da claque. É uma informação que eu tenho, posso estar errado, peço desculpa se errei. Agora, de um lado ou do outro, não pode acontecer, Mariana. Não pode acontecer, Mariana. Aqueles jogadores, como é que se sentirão os jogadores do Guimarães a ler a opinião do seu presidente? Como é que eles se sentirão? Eu sentia-me incomodado. José Calado, sentir-te-ias incomodado caso estivesses no lugar dos jogadores do Vitória quando visse esta reação do presidente, ou é legítima? Isto é de alguém que quer ficar bem na fotografia, porque se realmente foram audíveis durante praticamente o aquecimento, acho que toda a gente ouviu no estádio. Então, se é audíveis, se o próprio jogador dentro do campo consegue ouvir, se os seus companheiros também ouvem, se o próprio árbitro também ouviu, eu acho que, neste caso, a única coisa que tinha que dizer era: vamos apurar todos estes factos, temos câmaras para saber quem foram as pessoas que realmente tomaram esse tipo de atitude. Mas isso o presidente do Vitória disse. Sim, aquilo que disse foi que não se colocou, percebeu de qualquer dúvida, mas colocou a dúvida. Colocou essa Colocou a dúvida e não só. Colocou a dúvida e não só. E disse que o Marega também, quando já tinha estado no Vitória, também já tinha abandonado. Gestos provocatórios. Sim, mas disse que quando já estava no Vitória também acho que já tinha querido abandonar o campo. Eu acho que essa parte é escusada. Não vamos relativizar. Se nós queremos decência no futebol português, acho que temos é que nos sentir repugnados com estas situações, e tudo aquilo que seja relativizar e tentar de alguma maneira apagar ou silenciar este tipo de situações, para mim essas pessoas não têm lugar no desporto. Por isso... Foi uma resposta demasiado leviana da parte do presidente do Vitória, Alexandre, ou não? Do ponto de vista da comunicação, foi tudo mal. Tudo. Desde o treinador, passando para o presidente. Se era isto que tinham para dizer, ou tanto o treinador como o presidente, se era esta a forma que tinham para dizer, mas valia estar inquietos e calados. O treinador já agora que não abordou a questão diretamente, não é? Sim, preferiu, disse que não tinha a certeza porque estava no campo. É uma coisa que eu não consigo entender. Como é que toda a gente viu? E eu tenho relatos de pessoas que estavam adeptos do Vitória, que estavam a ver o jogo em várias zonas do estádio, ou seja, não era só numa zona específica, em várias zonas que se aperceberam do que estava a passar desde os primeiros minutos do jogo. Como é que o presidente e o treinador e os delegados... Mariana, não há explicação. Ou seja, do ponto de vista da comunicação, e é unicamente a forma que eu vou analisar isto, está tudo errado. Tudo foi mal feito, tudo foi mal estruturado, tudo foi mal pensado e derivou naquilo que o Mister disse. A única coisa que o presidente Miguel Pinto de Lisboa conseguiu com esta declaração foi ter alguns, e quando eu digo alguns, é uma grande parte dos adeptos do Vitória, contra esta tomada de posição do clube. E com certeza não era esse o objetivo dele com esta declaração. Mas pronto, possivelmente saiu o tiro pela culatra nesta parte específica. O diretor de comunicação do Porto, Jorge, diz mesmo que Miguel Pinto de Lisboa devia ser responsabilizado por estas declarações. Concorda? Se há aqui alguém que pode falar de Guimarães, do Vitória e de Guimarães, eu sou uma dessas pessoas. Porque vivi naquele clube com o Jesus. Quando foi adjunto de Jesus,
uns meses maravilhosos. Conheço a cidade de Guimarães em termos familiares de muitos e muitos anos e conheço aquela gente. E achava que o Presidente devia chegar ali e a única atitude a ter é que não se revia nestas situações e que repudiava quem fez isto. Não se pode misturar o todo pela unidade. E certamente que a meia dúzia de energúmenos que tiveram este tipo de atitudes não se podem misturar nem com o povo de Guimarães, nem com o povo, nem com os sócios do Vitória. Isto era aquilo que eu estava à espera. E muito menos responsabilizar o jogador por qualquer coisa. De ir buscar coisas do passado, algo que não tem rigorosamente nada a ver. Eu acho que foi uma falha muito grande. O treinador vale o que vale. Até o treinador porque, também mais não uma fala, vez, já não fala de arbitragem, mesmo que não fala de tivessem acontecido nada. gestos provocatórios, nunca justificariam De um todo isso fácil. justifica, de todo isso justifica. Isso é importante ressalvar. Nem serve de atenuante sequer. De nada. Mas vir com este tipo de discurso era muito melhor ter emitido um comunicado, ficava no seu espaço e ia tentar averiguar aquilo que certamente não vai acontecer, que é as pessoas serem punidas. Isso é que devia de ser. Temos agora uma informação sobre o cartão amarelo que foi mostrado a Marega. Sabe a CMTV que o cartão mostrado a Marega foi mesmo por causa do gesto que continuamos a ver agora e que o próprio Marega publicou nas redes sociais, quando apontou para o próprio braço, já com uma reação aos insultos racistas de que estava a ser alvo. Foi por causa desse gesto a que Luís Godinho mostrou o cartão amarelo a Marega. Considerou que esse gesto era provocatório, imaginando, Jorge, que Luís Godinho não tinha ouvido, para colocarmos todos os cenários, não tinha ouvido os insultos racistas e via aquele gesto apenas. Pode ser entendido de alguma forma como um gesto provocatório ou terá sempre errado o Luís Godinho? De todo. Se calhar ele ainda estava influenciado ontem pelo gesto, esse sim provocatório, que o Raul ontem teve. Isso sim é um gesto provocatório. E esta atitude do Marega não tem rigor. Ele ali pode estar a dizer que tem sangue na guerra, que tem seja aquilo que for. Pode-se interpretar tudo. Agora, de provocação, aquilo não tem nada. Agora, a provocação era aquela que... A ideia que ele estava a transmitir era que a cor da pele dele era aquela e que tinha conseguido marcar um golo e era uma resposta para todos aqueles que o estavam a insultar de uma forma cobarde, durante praticamente, já agora, desde o aquecimento, não é? E acho que o árbitro, certamente, que não... Eu nem entendo isto, se realmente não se apercebeu disto. Quer dizer, toda a gente se aperceberam. Eu tive o meu compadre que estive lá a ver o jogo e que se apercebeu das coisas. Só o árbitro é que não se apercebeu. Só o árbitro é que não viu rigorosamente nada. Então, mas o meu compadre está junto mesmo à tribuna principal e ouviu as situações e ele não ouve. Portanto, eu acho que aqui há um erro da atitude dele não ter tido, digamos, alguma atitude antes. Na altura, quando foi avisado pelo Marega, também devia ter feito o tal anúncio público, como é evidente. Agora, os amarelos que ele deu, este é ridículo, e aquele que também que deu, se não me engano, ao Otávio, também é de uma forma ridícula, o mais ridícula possível. Sobre este momento com o Marega já houve várias reações, uma delas da parte da Liga, que garantiu que este episódio não vai passar impune, já reagiu de forma oficial, quanto o Porto já de várias maneiras saiu em defesa do jogador maliano. Sérgio Conceição não foi à conferência de imprensa, mas falou na zona de entrevistas rápidas, e o Porto publicou também um vídeo que agora estamos a ver e que mostra imagens do estádio do Dragão, cheio de adeptos do Porto em vários jogos. Diz que só há é a mensagem do Futebol Clube do Porto, só há uma raça humana com várias caras. Mensagem em inglês por parte do Porto neste vídeo. Todos pertencem aqui, só há é a mensagem por parte do Porto, só há uma raça humana. Só há uma raça humana, apesar das muitas caras, com imagens quer de caras de jogadores do Futebol Clube do Porto, quer de adeptos que enchem o estádio do Dragão. Foi também desta forma que reagiu o Futebol Clube do Porto, já depois de Sérgio Conceição, também nas redes sociais, a ter escrito a frase que estamos a ver no nosso ecrã: somos todos Marega. Por isso há uma onda de apoio aos
jogador franco-maliano por um lado e por outro uma também forte onda que condena qualquer episódio racista no futebol mundial, em qualquer situação, mas neste caso verificou-se no futebol e no futebol português, também já com reações a nível internacional a condenar este episódio. Foi também desta forma, com estas imagens, que o Futebol Clube do Porto quis responder a esta situação que aconteceu em Guimarães, que teve como principal avisado, como único visado, Marega, avançado do Porto, que marcou o golo da vitória portista. Dentro de campo, a equipa de Sérgio Conceição venceu por 2-1, uma vitória que colocou o Porto a apenas um ponto de distância do Benfica, que perdeu nesta jornada 21 do campeonato. Vamos olhar agora também para a reação por parte de Bruno Lage. Esta é a classificação atual da Liga, já não virtual, com o Benfica com 54 pontos, apenas mais um que o Futebol Clube do Porto. O Sporting Braga é terceiro graças à vitória frente ao Benfica, quanto ao Sporting caiu para o quarto lugar depois do empate em Vila do Conde frente ao Rio Ave. Bruno Lage foi questionado pela CMTV sobre a hipótese de o Porto recuperar dos 7 pontos de desvantagem, como o Benfica fez no campeonato da época passada. O técnico do Benfica garantiu que não teme esse desfecho. Nada. Porque é isto. Há duas coisas que são muito importantes naquilo que é o nosso percurso. O Rubens esteve aqui e disse uma grande verdade, que há os momentos bons e os momentos menos bons, mas há aqui duas coisas que são fundamentais. Primeiro, é a nossa qualidade de jogo e depois esta pressão de ter apenas um ponto ou eventualmente ter um ponto de avanço ou a margem ter encurtado. Nós, ano passado, fizemos isso do último terço do campeonato. Por isso, nós estamos habituados a esta pressão e a equipa hoje entrou com essa pressão, porque eu coloco essa pressão na equipa, e a equipa entrou em campo e fez uma grande exibição. Por isso, é isso que eu quero que a equipa transporte de um jogo para o outro. Por isso é que eu digo que é um jogo de cada vez. É aquilo que vai fazendo em cada jogo e tentar sempre evoluir para o jogo seguinte e depois deixar tudo para trás. É claro, olhando para aquilo que o Benfica